Sucesso sem sucessor é um fracasso. Vale a pena a gente guardar essa palavra. Sucesso sem sucessor é um fracasso. Então, todo líder, na sua gestão, na sua formação de discípulo, sempre tem alguém na equipe que tem um certo destaque. E o mestre, ele visa a todos os discípulos, aquilo a quem você vai estar orientando. Porque a tendência é mais tarde, aquilo que você está passando, a maneira como você conduz, a sua forma administrativa, a sua forma de como conduzir o rebanho, alguém possa sim dar sequência como líder. Há um líder na Bíblia que ele é um dos maiores, exemplos de liderança. Porém, ele teve a sua vida praticamente aos pés de Moisés, um dos maiores líderes dos judeus, da igreja do Antigo Testamento. Um homem manso, com as qualidades grandiosas, mas também um grande formador de discípulos. No capítulo 27 e o versículo 18 e o versículo 20 do livro de Números, a gente também tem essa visão aqui da questão da reprodução. Moisés preocupado com quem seria aquele que ia dar a sequência, aquele que estaria à frente do povo de Israel. E em uma conversa franca, aberta, diante de Deus, Deus mostra para Moisés que aquela pessoa estava ao seu lado, que sempre esteve ao seu lado, prestando atenção, sendo orientado, sendo alimentado, muito competente. Então a gente vê uma série de coisas naquilo que vem ser o Josué, que tinha por nome Oséias. Continuar o que alguém um dia começou é dar continuidade, é dar sequência. E Moisés, ele transfere através da própria palavra de Deus a autoridade, transfere para Josué o cajado, transfere para Josué a visão da condução e também da formação do discípulo. Então, sucesso sem sucessor é um fracasso. Observamos aqui alguns pontos. Josué foi obediente, foi homem de muita fé em Deus, foi diretamente o auxiliar de Moisés, conhecido como líder corajoso, um verdadeiro adorador. Líder militar, general do exército de Israel, um dos espias, conforme Números 14, versículos 6 a 8. Organizou a divisão da terra de Canaã, subiu ao monte Sinai com Moisés, aprendeu com Moisés a ser um líder, estava sempre no tabernáculo, Êxodo capítulo 33, versículo de número 11. Liderou o exército de Israel contra os amalequitas, Êxodo 17, versículo 11 e 13. Liderou o povo de Israel com braço forte, conquistou a cidade fortificada de Jericó, Josué 3, de 15 a 16. Parou as águas do rio Jordão, fez o sol e a lua parar, Josué capítulo 10, versículo 12 ao versículo 14. Foi enganado pelos gibeonitas em um acordo de paz. Venceu um grupo dos reis dos amorreus, bateu de frente com o anjo de Deus numa ação teofânica, um dos que entrou na terra prometida, esqueceu do seu melhor amigo Caleb, frase-chave de um livro tão abençoado como o de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15. Ele viu o poder de Deus no Egito, no deserto e na terra prometida. Nenhum dos seus inimigos lhe pôde resistir. Sucessor de Moisés.
já velho, morreu aos 110 anos. A Bíblia não menciona que teve esposa nem filhos. Seu sucessor, Otoniel, sobrinho de Caleb, conforme Juízes capítulo de número 3 e versículo de número 9. Então, sucesso sem sucessor é um fracasso. E quem sucedeu a Josué, filho de Num, foi Otoniel, que era sobrinho de Caleb. Também não se ressalta que todo sucessor tenha que estar embaixo da visão do seu mestre, mas a orientação da formação, da reprodução do discípulo é que eles estejam sempre atentos à visão daquilo que Deus requer. Quando o seu líder, quando o seu mestre, aleluia, diante de um período já sem forças, em uma conversa franca e aberta como teve Moisés com Deus, Deus disse: seu sucessor está ao seu lado. Falando sobre o sucesso sem sucessor, um fracasso, observamos também aqui a geração Abraão e também a geração Davi. A geração de Abraão, o seu sucessor foi o seu filho Isaque. Na geração de Isaque, seu sucessor foi Jacó. E dentro dessa visão, observamos que os filhos de Jacó e José foram pessoas que tiveram uma direção muito, mas muito abençoada naquilo que vem ser a questão da liderança. Falando de geração, também falamos aqui sobre Davi, um líder de seu potencial de uma maneira grandiosa, e que o seu filho Salomão, aos pés do seu mestre, seu pai, tornou-se também um grande rei potencial na terra de Israel, entre o povo judeu. Há uma palavra aqui que imagina você ser filho daquele que foi o homem mais sábio de toda a história. Então, quando você está embaixo de uma visão tão grandiosa como essa, o filho da própria sabedoria requer de você também uma ação muito aplicada. Então, falando de geração Davi, falando de geração Salomão, falando de geração, falamos também aqui sobre Roboão. E quem foi Roboão? Então vale a pena a gente observar esses fatores na questão daquilo que vem ser sucesso sem sucessor, um fracasso. Falando em geração, Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó. Davi gerou a Salomão, Salomão gerou, aleluia, a Roboão, diante daqueles que foram líder em potencial na questão da condução do povo de Israel. Estaremos falando sobre os traços que identificam com o seu líder, o discípulo e o mestre, aquilo que vem ser os traços que vem lhe identificar na maneira de como conduzir as tarefas que é determinada para essa pessoa, né? A tarefa que foi colocada em suas mãos e como ele conduzir a obra. Então observamos aqui as características daquele que vem ser os traços que identifica com o seu líder, com o seu mestre. Primeiro, presença. Todo discípulo tem que ter uma boa presença. O mestre tem que mostrar isso para ele. Dedicação. O líder tem que olhar para o seu mestre, que ele é muito, que se ele é dedicado. Comunicativo. Se ele é espontâneo, se o seu mestre é corajoso, se tem disposição, se tem convicção naquilo que está transmitindo, voluntariedades e os dons, né? Se ele é uma pessoa que é muito volútil diante daquilo que vem ser os dons utilizados na condução, na formação, na reprodução para com a sua liderança, amor pelo que faz.
Então, falando aqui de traços que identificam o discípulo e o seu mestre, o discípulo tem que ter amor por aquilo que ele faz. E vai muito, muito identificar com o seu mestre. Aonde nos colocamos aqui como os resultados. Os resultados estarão, as consequências estarão dentro dessas visões, das características daquilo que vem ser a identificação para com o seu mestre. Há uma colocação aqui. Alguém pode dizer assim: me colocaram aqui como líder, me colocaram nesta posição. Então, se esta pessoa foi colocada em um determinado lugar para liderar, ele tem que primeiro saber da competência daquilo que foi transmitido para ele. Se realmente ele se aplicou durante todo aquele período para ser um líder. Então, diante daquilo que foi transmitido aqui, né, dessas características que identifica como o seu líder, está aí a presença, a dedicação. Vale muito ressaltar e a gente atender esses fatores aqui: ser comunicativo, ser espontâneo, ter coragem, ter uma grande disposição, convicção, voluntariedade com os dons e também amor pelo que faz, as consequências, os resultados. Que Deus aplique esta palavra ao nosso coração.